Ela fingiu ser pobre por 6 meses para testar o namorado. Quando Clara se levantou no meio do jantar de noivado e disse: "Preciso confessar algo", Gabriel quase engasgou. Todos os convidados se calaram. Ela respirou fundo. "Eu menti para vocês, sobre quem eu realmente sou." As taças pararam no ar. O silêncio cortou a sala como uma lâmina. O aroma de rosas brancas misturava-se ao perfume caro dos convidados. A mesa de mogno refletia as velas tremulantes. Clara sentiu o vestido simples de algodão contrastar com os diamantes ao redor. Suas mãos tremiam levemente. Isabela, a futura sogra, deixou o garfo cair no prato de porcelana. O barulho ecoou como um tiro. Gabriel piscou 3 vezes, confuso. Sílvia, sua melhor amiga, segurou a respiração. Mas Clara não estava ali apenas para se casar. Durante 6 meses, ela fingiu ser pobre. Não por dinheiro, não por fama. Estava porque precisava descobrir se Gabriel a amaria pelo que ela realmente era. E a verdade sobre sua identidade mudaria tudo o que todos pensavam sobre aquele relacionamento para sempre. Isabela franziu o senho, porque suspeitava da nora há meses e suas investigações estavam certas. Sílvia mordeu o lábio, porque sabia do plano desde o início e mentira junto. Davi, irmão de Gabriel, sorriu discretamente, porque sempre achou que Clara escondia algo e finalmente seria provado. 3 pessoas, 3 segredos, 3 razões para aquela noite explodir. Mas essa história não começou ali, naquela mesa elegante. Começou 6 meses antes, quando Clara tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Uma decisão baseada em uma traição do passado que mudou para sempre sua maneira de ver o amor. E o que aconteceu naqueles 6 meses foi mais complexo do que qualquer um imaginava. Para entender como Clara chegou até ali, você precisa conhecer 3 histórias. A história de como ela conheceu Gabriel, a história de por que decidiu mentir sobre sua identidade e a história de como descobriu que o amor verdadeiro tem um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Tudo começou em uma manhã de terça-feira. Se inscreva agora e ative o sininho urgente para não perder nenhuma história que pode transformar sua vida. Milhares de mulheres acima dos 50 já fazem parte dessa comunidade especial. 6 meses antes, Clara acordava às 5h30 todas as manhãs. Não por obrigação, mas por hábito. Aos 52 anos, ela havia construído uma rotina que a protegia do caos do mundo. Morava em um apartamento simples no Meyer, no 3º andar de um prédio sem elevador. Cabelos castanhos sempre presos em um coque baixo, mãos cuidadas, mas sem esmalte, roupas discretas que não chamavam atenção. Era o tipo de mulher que você encontraria numa fila de banco e esqueceria no dia seguinte. Mas Clara preferia assim. Ela era conhecida no bairro como a mulher que nunca negava ajuda. Vizinhas batiam à sua porta quando precisavam de uma receita médica explicada ou uma carta importante traduzida. Clara tinha estudado administração na juventude, trabalhara em empresas pequenas a vida toda, nunca casara. Sua qualidade mais marcante era a lealdade absoluta às pessoas que amava. Seu defeito era acreditar que todos mereciam segundas chances, mesmo quando não mereciam. Isso já havia custado caro no passado. Quando Clara tinha 28 anos, descobriu que o noivo a traía com a melhor amiga. Não era só a traição que doía. Era o fato de que ele havia dito que ela não tinha classe suficiente para a família dele. Aquelas palavras criaram uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Desde então, Clara construiu muros invisíveis ao redor do coração. Relacionamentos duravam poucos meses. Ela sempre encontrava uma desculpa para terminar antes que se tornassem sérios. Protegia-se da dor, mas também se isolava da felicidade. O que Clara realmente queria, mais que qualquer coisa, era ser amada exatamente como era. Sem precisar mudar, sem precisar fingir, sem precisar ser mais rica, mais magra, mais jovem. Na gaveta da cômoda, guardava uma foto antiga dos pais. Ele, operário,
Ela, costureira, pobres, mas que se olhavam como se o mundo fosse só deles dois. Clara queria isso. Um amor que visse através das aparências, das posses, do status. Um amor verdadeiro. Foi numa quinta-feira chuvosa de março que Clara conheceu Gabriel. Ela estava na fila do banco, molhada, segurando um guarda-chuva quebrado. O homem à sua frente se virou e ofereceu o dele. "Você está encharcada", disse com um sorriso genuíno. Gabriel tinha 45 anos. Olhos castanhos, gentis, barba bem aparada. Usava terno caro, mas sem ostentação. Quando ela hesitou em aceitar, ele insistiu. "Por favor, minha mãe me mataria se soubesse que deixei uma dama se molhar." "Não sou nenhuma dama", Clara respondeu, mas pegou o guarda-chuva. "Todo mundo é alguém especial", ele disse. Clara sentiu algo que não sentia há anos. Uma conexão. Um interesse genuíno no olhar dele. Não era pena, não era cortesia vazia, era curiosidade verdadeira. "Gabriel Ferraz", ele se apresentou. Clara Oliveira. "Posso te convidar para um café, Clara Oliveira, para me certificar de que você se aqueceu direito?" 3 dias depois, estavam no segundo encontro. Gabriel parecia diferente de todos os homens que Clara já havia conhecido. Perguntava sobre os sonhos dela, ouvia as respostas, lembrava de detalhes pequenos das conversas anteriores. Quando ela mencionou que adorava cinema antigo, ele apareceu no encontro seguinte com ingressos para uma sessão especial de Casablanca. Quando comentou que trabalhava muito e quase não cozinhava, ele trouxe uma marmita caseira que a mãe havia preparado. "Você não precisa fazer isso", Clara disse, tocada. "Não é obrigação", Gabriel respondeu. "É prazer." No terceiro encontro, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Eles estavam caminhando pela Lagoa Rodrigo de Freitas, quando Gabriel parou e a pegou pelas mãos. "Clara, preciso te dizer uma coisa. Gostei muito de você e quero que saiba que pode confiar em mim. Sou um homem simples, com defeitos, mas sou honesto. Prometo que sempre vou te tratar com respeito." Clara olhou nos olhos dele e viu sinceridade. Mas também viu algo que a assustou: expectativa. E se ela não fosse o que ele esperava? E se, como antes, descobrisse que não era boa o suficiente? "Eu também gostei de você", ela disse, "mas preciso de tempo." Gabriel sorriu. "Todo o tempo do mundo." Foi naquele momento que Clara decidiu testar Gabriel. Não conscientemente, não como um plano elaborado. Foi uma decisão instintiva, baseada no medo e na necessidade de proteção. O mundo de Gabriel era diferente do dela. Descobriu isso quando ele a convidou para almoçar no domingo. A casa da família Ferraz ficava na Barra da Tijuca, um sobrado enorme com jardim, piscina e vista para o mar. Quando Clara chegou de ônibus, sentiu-se pequena diante da magnitude do lugar. A campainha tocava uma melodia clássica. Um porteiro a recebeu e a conduziu até a sala principal. O cheiro de cera de móveis antigos misturava-se ao aroma de flores frescas vindas do jardim. Sofás de couro legítimo, tapetes persas, quadros com molduras douradas. Cada objeto gritava dinheiro, de forma elegante, mas intimidante. Clara percebeu que sua roupa, uma calça preta simples e uma blusa branca, destoava completamente do ambiente. Sentiu-se como uma intrusa num museu. Gabriel a recebeu com um beijo no rosto e um sorriso largo. "Você ficou linda", disse, e parecia sincero. Mas Clara notou o modo como os olhos dele percorreram rapidamente sua roupa. Não havia julgamento, apenas registro, como se ele estivesse tentando entender quem ela era através do que vestia. A mãe de Gabriel, Isabela, cumprimentou Clara com polidez fria. Mulher de 60 anos, postura ereta, joias discretas, mas caras. O tipo de mulher que nunca havia conhecido necessidade financeira. Seus olhos analisaram Clara da cabeça aos pés em segundos, catalogando cada detalhe. O sapato sem marca, a bolsa sintética,
a ausência de qualquer joia além de um relógio simples. Gabriel falou muito de você, Isabela disse. Que bom conhecê-la pessoalmente. As palavras eram cordiais, mas o tom gelado. Clara captou a mensagem implícita. Você não pertence aqui. Durante o almoço, as perguntas vieram disfarçadas de conversação educada. Onde você trabalha, querida? Em que bairro mora? Sua família é do Rio? Cada resposta de Clara era recebida com um "que interessante", que soava como "que pena". Gabriel tentava suavizar a tensão, mudando de assunto, mas o desconforto pairava sobre a mesa como uma nuvem pesada. Foi ali, naquela mesa de mogno, cercada de riqueza e julgamento silencioso, que Clara começou a sentir os primeiros sinais do que viria. O modo como Isabela a tratava, a maneira como Davi, o irmão mais novo de Gabriel, a ignorava completamente. A forma como Gabriel, sem perceber, explicava coisas básicas para ela, como se ela não pudesse compreender o mundo dele. Não era maldade, era pior que isso, era condescendência. Quando Gabriel a acompanhou até o ponto de ônibus, Clara estava silenciosa. Minha família pode parecer um pouco formal no início, ele disse, mas eles vão te adorar quando te conhecerem melhor. Clara forçou um sorriso. Tenho certeza. Mas por dentro, uma voz sussurrava. E se eles nunca me aceitarem? E se Gabriel também mudar quando descobrir quem eu realmente sou? Foi justamente essa insegurança que levaria Clara nas semanas seguintes a tomar a decisão mais perigosa de sua vida. Uma decisão que testaria não apenas o amor de Gabriel, mas também sua própria capacidade de confiança. E o que aconteceria a partir daquele momento mudaria ambos para sempre. 2 semanas depois do almoço na casa dos Ferraz, Clara estava tomando café com Sílvia quando tomou a decisão que mudaria tudo. Era uma manhã de sábado e elas se encontravam sempre no mesmo lugar, uma padaria pequena na Tijuca, longe dos olhos curiosos do bairro. Sílvia, preciso te contar uma coisa, Clara disse, mexendo o açúcar no café pela 5ª vez. Pelo jeito que você está remexendo essa xícara, deve ser coisa séria, Sílvia respondeu. Aos 48 anos, ela era a única pessoa no mundo em quem Clara confiava completamente. Amigas desde a adolescência haviam passado por divórcios, mortes na família, decepções amorosas. Sílvia tinha cabelos cacheados, sempre rebeldes, um sorriso fácil e a capacidade rara de ouvir sem julgar. Vou testar o Gabriel. Testar como? Clara respirou fundo. Vou fingir que sou pobre, mais pobre do que realmente sou. Sílvia quase cuspiu o café. Você enlouqueceu? Escuta. Clara se inclinou para a frente, baixando a voz. Você viu como a família dele me tratou. A mãe dele me olha como se eu fosse uma oportunista. O irmão nem me cumprimenta direito. E o Gabriel é gentil, mas... Ela pausou, procurando as palavras certas. Ele explica coisas óbvias para mim, como se eu não pudesse entender o mundo dele. Clara, isso é loucura. Relacionamento é construído com verdade. E se ele só me quer porque sou aceitável? E se descobrir que sou ainda mais simples do que imagina e sumir? E se descobrir que você mentiu e sumir? Clara ficou em silêncio por um momento. Lá fora, o movimento matinal da cidade continuava. Carros buzinando, vendedores gritando, crianças indo para a escola. Vida normal. Mas dentro dela, uma tempestade se formava. Preciso saber se ele me ama ou se ama a ideia que tem de mim. Sílvia suspirou. E como pretende fazer isso? Vou dizer que perdi o emprego, que estou com dificuldades financeiras. Vou ver como ele reage quando eu realmente precisar de ajuda. Clara. Sílvia, eu tenho 52 anos. Não posso mais me dar ao luxo de me entregar para alguém que vai me abandonar quando as coisas ficarem difíceis. A emoção na voz de Clara era palpável. Anos de relacionamentos superficiais, de homens que sumiam quando ela mostrava vulnerabilidade, de promessas quebradas. Sílvia conhecia cada uma dessas cicatrizes. Quanto tempo? 6 meses.
Se em 6 meses ele ainda estiver comigo, saberei que é real. E depois? Depois eu conto a verdade. Silvia balançou a cabeça, mas Clara via nos olhos da amiga que ela entendia. Você vai precisar da minha ajuda. Vou. Então conta comigo. Mas Clara, promete que se as coisas saírem do controle, você para com isso. Prometo. Elas apertaram as mãos sobre a mesa. Uma promessa selada. Uma mentira autorizada. O início de 6 meses que testariam não apenas o amor de Gabriel, mas a amizade de toda uma vida. 3 dias depois, Clara ligou para Gabriel. Preciso te ver, disse, e havia uma tristeza genuína na voz que ele captou imediatamente. O que aconteceu? Prefiro falar pessoalmente. Eles se encontraram no mesmo banco onde se conheceram. A ironia não passou despercebida por Clara. Estava prestes a contar a primeira grande mentira no lugar onde tudo começara com verdade. Gabriel chegou preocupado, abraçou-a antes mesmo de perguntar qualquer coisa. Você está bem? Clara forçou lágrimas que vieram mais facilmente do que esperava. Perdi o emprego. O quê? Como? A empresa está passando por dificuldades. Demitiram metade do pessoal da administração. As palavras saíam fluidas, ensaiadas mentalmente nas noites anteriores. Eu não sei o que vou fazer. Gabriel a puxou para mais perto. Vai ficar tudo bem. Você vai encontrar outro trabalho. Gabriel, você não entende. Tenho 52 anos. Ninguém contrata alguém da minha idade facilmente. E eu tenho contas para pagar, aluguel. Clara observou o rosto dele. Viu preocupação genuína, mas também algo mais. Uma sombra de... o quê? Medo? Inconveniência? Ela não conseguiu identificar. Quanto tempo você tem de reserva? Umas 2 semanas. Talvez 3 se eu economizar bastante. Gabriel ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Vou te ajudar. Não posso aceitar. Claro que pode. Estamos juntos nisso. Mas Clara notou a hesitação na voz. A maneira como ele evitou seus olhos por alguns segundos. O modo como mudou de posição, criando uma distância quase imperceptível entre eles. Pequenos sinais que confirmaram seus medos. Gabriel não estava confortável com a ideia de uma namorada em dificuldades financeiras. Gabriel, se isso for um problema para você, não seja ridícula. É só uma fase difícil. Vai passar. As palavras eram certas, mas o tom estava errado. E Clara, depois de décadas observando as nuances do comportamento humano, captou cada uma delas. Nos dias que se seguiram, as mudanças foram sutis, mas perceptíveis. Gabriel continuava gentil, continuava atencioso, mas havia algo diferente. Os encontros se tornaram menos frequentes. Trabalho está puxado, ele dizia. Os restaurantes escolhidos ficaram mais baratos. Descobri um lugar incrível e simples, ele justificava. As ligações diminuíram. Ando muito ocupado, ele explicava. Clara documentava cada mudança mentalmente. Não eram crueldades deliberadas. Eram ajustes inconscientes de alguém que não estava preparado para lidar com uma companheira em dificuldades. Foi Silvia quem primeiro notou algo estranho. Tem alguém investigando você, ela disse durante um dos encontros secretos delas. Como assim? Uma mulher bem vestida apareceu na minha loja perguntando sobre você. Queria saber onde você trabalhava, há quanto tempo éramos amigas, se você tinha outros relacionamentos. O coração de Clara acelerou. Descreveu ela. Cabelos grisalhos, bem cortados, roupa cara, postura de quem manda, parecia uma executiva. Isabela. A mãe dele? Com certeza. Clara sentiu uma mistura de indignação e triunfo. Isabela estava investigando, o que significava que a considerava uma ameaça. Mas também significava que suas suspeitas sobre a família estavam certas. Ela nunca seria aceita. O que você disse para ela? Confirmei que você perdeu o emprego, que está com dificuldades, mas que é uma pessoa íntegra. Mantive sua versão. Obrigada. Clara, isso está ficando perigoso. Se ela está investigando, então está funcionando. 3 semanas depois do início da farsa,
Gabriel convidou Clara para jantar. Não era um encontro romântico usual. Ele parecia nervoso, escolheu um lugar discreto, chegou atrasado. Preciso conversar com você sobre uma coisa, ele disse depois que pediram o jantar. Clara sentiu o estômago apertar. O que foi? Minha mãe. Ela fez algumas perguntas sobre você. Que tipo de perguntas? Gabriel mexeu no guardanapo, evitando os olhos dela. Sobre sua situação financeira, sobre seus planos, sobre nós. E Clara, ela acha que talvez seja cedo demais para nos comprometermos seriamente com você passando por dificuldades. Ela acha que sou uma oportunista. Não foi isso que ela disse, mas foi isso que ela quis dizer. Gabriel suspirou. Minha família é complicada. Eles são protetores. Já viram pessoas se aproximarem de mim por interesse. E você? O que você acha? Foi a pergunta que mudou tudo. Clara viu Gabriel hesitar. Viu-o procurar as palavras certas, o que significava que as palavras óbvias não eram as que ele queria dizer. Acho que preciso ter certeza dos meus sentimentos antes de tomar qualquer decisão importante. Clara sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Certeza dos seus sentimentos ou da minha situação financeira? Não é assim. Como é então? Gabriel ficou em silêncio. E nesse silêncio, Clara teve sua resposta. Ela se levantou da mesa. Preciso ir ao banheiro. No banheiro do restaurante, Clara se olhou no espelho. Os olhos estavam vermelhos, mas não de tristeza, de raiva. Raiva por estar certa. Raiva por Gabriel ser exatamente como ela havia temido. Raiva por ter se permitido esperar algo diferente. Mas também sentiu algo inesperado. Determinação. Se Gabriel estava vacilando agora, quando ela estava apenas fingindo ter problemas, o que faria quando enfrentasse dificuldades reais? Ela precisava saber até onde ia o amor dele. Quando voltou à mesa, forçou um sorriso. Desculpa, estou sensível ultimamente. Entendo perfeitamente. Gabriel, quero que saiba que nunca esperaria nada de você financeiramente. Só quero seu apoio emocional. Claro. Pode contar comigo. Mas Clara já havia decidido. O teste continuaria. E seria mais intenso do que imaginara inicialmente. 2 semanas depois, Davi apareceu no apartamento de Clara sem avisar. Ela estava chegando do supermercado quando o viu na portaria, conversando com o porteiro. O coração disparou. Clara! Que coincidência! Não era coincidência. O sorriso dele era calculado, os olhos analíticos demais. Davi, o que faz aqui? Passava pela região. Pensei em dar um oi. Mentira. O bairro dela ficava a quilômetros de qualquer lugar que Davi pudesse ter interesse em visitar. Que apartamento simpático. Ele disse quando ela, sem escolha, o convidou para subir. Clara viu seu lar pelos olhos dele. Os móveis baratos. A televisão antiga, a ausência de qualquer luxo. Sentiu vergonha, depois raiva por sentir vergonha. Café? Por favor. Enquanto preparava o café, Davi fazia perguntas aparentemente inocentes. Há quanto tempo morava ali? Se pretendia se mudar? Como estava a busca por emprego? Cada pergunta era uma investigação disfarçada. Gabriel se preocupa muito com você, ele disse quando ela serviu o café. É um bom homem. É, às vezes bom demais, sempre ajudando quem precisa. A mensagem estava clara. Você é mais uma pessoa necessitada que meu irmão está ajudando. Ele contou que vocês têm planos sérios. Clara quase cuspiu o café. Gabriel não havia mencionado nenhum plano sério recentemente. Contou? Falou em morar juntos? Em casamento? Era mentira. Tinha que ser. Gabriel estava se afastando, não se aproximando. Davi estava testando suas reações, tentando descobrir suas verdadeiras intenções. Ainda estamos conversando sobre isso, Clara disse, mantendo a voz neutra. Que bom, porque seria importante você saber que Gabriel tem responsabilidades familiares. Nossa mãe depende dele financeiramente. O negócio da família precisa da atenção dele. Entendo. Só quero ter certeza de que você não vai sobrecarregá-lo mais do que ele já está.
Clara colocou a xícara sobre a mesa com mais força do que pretendia. Davi, vou ser direta. Se você tem algo para me dizer, diga. Ele sorriu. Só quero o melhor para meu irmão. E acha que eu não sou o melhor para ele. Não disse isso. Não precisou. Davi terminou o café em silêncio. Quando se levantou para ir embora, parou na porta. Clara, você parece uma boa pessoa, mas às vezes as circunstâncias não conspiram a nosso favor. Depois que ele saiu, Clara sentou no sofá e chorou. Não de tristeza, mas de fúria. A família de Gabriel estava claramente tentando afastá-la. E o pior, Gabriel provavelmente sabia. Mas o que Clara não sabia era que Gabriel acabara de descobrir algo sobre ela que mudaria completamente o jogo. E nos dias seguintes, a mentira que ela havia construído cuidadosamente começaria a ruir de maneiras que ela jamais imaginara. Na semana seguinte à visita de Davi, foi Sílvia quem trouxe a primeira complicação real. Elas se encontraram no mesmo lugar de sempre, mas dessa vez Sílvia parecia diferente. Nervosa, inquieta. Preciso te contar uma coisa, Sílvia disse sem nem pedir o café primeiro. Clara sentiu um aperto no peito. Conhecia a amiga há tempo suficiente para saber quando algo sério estava por vir. O que foi? Lembra do Ricardo? Ricardo era o ex-marido de Sílvia. Haviam se divorciado 5 anos antes, mas mantinham contato por causa da filha. Lembro. Por quê? Ele está doente. Câncer. Avançado. Clara segurou a mão da amiga sobre a mesa. Sílvia, a Júlia está arrasada. É o pai dela, sabe? E ele pediu para eu cuidar dele nos últimos meses. Você vai fazer isso? Sílvia limpou as lágrimas que começavam a cair. Já estou fazendo. Mudou para o quarto de hóspedes lá em casa semana passada. Clara, eu sei que não amo mais ele, sei que não devo nada a ele, mas é humano. Clara completou. É correto. Mas isso significa que não vou poder te ajudar tanto quanto antes. Com a loja, com ele, com a Júlia processando tudo. Clara abraçou a amiga. Você fez tanto por mim já. Agora é minha vez de estar aqui para você. Como vão as coisas com Gabriel? Clara suspirou. Complicadas. A família dele está claramente tentando nos separar. E ele está se afastando. Talvez seja a hora de parar com isso. Ainda não. Faltam 4 meses. Clara! Sílvia, preciso ter certeza. Se desisto agora, vou passar o resto da vida me perguntando. Sílvia balançou a cabeça, mas não discutiu. Tinha suas próprias batalhas agora. Quando Clara voltou para casa naquela tarde, sentiu o peso da solidão. Sílvia era sua única confidente e agora estaria ocupada demais para os encontros regulares. O plano que parecia tão claro no início, agora revelava suas complicações. Ela estava sozinha numa mentira que crescia a cada dia. Naquela noite, Clara fez algo que não fazia há anos. Abriu uma garrafa de vinho e se permitiu lembrar. Lembrar do pai, que morrera quando ela tinha 23 anos. Lembrar da mãe, que a seguira 5 anos depois. Lembrar dos relacionamentos fracassados, das promessas quebradas, das vezes que acreditara estar sendo amada e descobrira estar sendo tolerada. A dor daquele primeiro noivo, aquele que dissera que ela não tinha classe suficiente, voltou com força total. Clara tinha fingido que aquilo não a marcara, mas marcara profundamente. Cada escolha que fizera desde então, manter-se simples, não se destacar, proteger-se através da invisibilidade, vinha daquela ferida antiga. Por que não consigo simplesmente confiar? Ela perguntou em voz alta para o apartamento vazio. A resposta veio na forma de silêncio, mas Clara não estava sozinha quanto pensava. No mesmo momento, a 20 quilômetros dali, Gabriel enfrentava sua própria tempestade emocional. Ele estava no escritório da casa da mãe, ouvindo Isabela listar todas as razões pelas quais Clara era inadequada. Ela perdeu o emprego e imediatamente se aproximou mais de você. Você não vê o padrão? Mãe, ela não me pediu dinheiro nenhuma vez.
Ainda não, mas pedirá. Mulheres assim sempre pedem. Mulheres assim? Que tipo de mulher é assim? Isabela suspirou, do jeito que sempre fazia quando achava que Gabriel estava sendo ingênuo. Filho, você tem 45 anos. Já deveria saber como o mundo funciona. Pessoas em dificuldades financeiras fazem escolhas baseadas em necessidade, não em amor. A senhora está julgando Clara sem conhecê-la. Conheço o suficiente. E mais importante, investiguei. Gabriel sentiu o sangue gelar. A senhora fez o quê? Contratei alguém para verificar o background dela. É meu direito proteger meu filho. Eu não sou mais uma criança. Então pare de agir como uma. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de anos de expectativas não correspondidas e decepções mútuas. Gabriel amava a mãe, mas às vezes sentia que esse amor era uma prisão dourada. O que a investigação descobriu? Ele perguntou, odiando-se por querer saber. Nada alarmante. Ela é quem diz ser, mas também nada impressionante. Trabalhos medianos, apartamento alugado, sem economias significativas. Aos 52 anos, Gabriel, ela deveria ter construído algo. Nem todo mundo tem o privilégio que tivemos. Privilégio que trabalhei muito para construir, Isabela corrigiu. E que não vou ver desperdiçado em alguém que não agrega nada. Gabriel se levantou. Clara agrega. Ela me faz feliz. Por quanto tempo? Até o dinheiro acabar? A senhora é cruel. Sou realista. Gabriel saiu batendo a porta, mas as palavras da mãe ecoavam. Ele odiava admitir, mas parte dele, uma parte pequena e covarde, concordava. Desde que Clara perdera o emprego, algo mudara. Não nela, mas nele. Começara a notar coisas, as roupas mais gastas, a hesitação antes de pedir algo. A maneira como ela sempre escolhia as opções mais baratas no cardápio. Não era repulsa, era desconforto. Gabriel fora criado para ser provedor, mas também para escolher alguém que não precisasse ser provido. E essa contradição o dilacerava. Mas havia algo mais. Algo que Gabriel não contara nem para a mãe, nem para Davi. Ele estava começando a se apaixonar por Clara de verdade, apesar das circunstâncias, apesar da família, apesar de seus próprios preconceitos. Havia algo nela, uma força silenciosa, uma dignidade que o atraía mais do que qualquer mulher antes. E isso o assustava profundamente. O medo de Gabriel tinha nome: vulnerabilidade. Pela primeira vez na vida, ele se sentia vulnerável. Apaixonar-se por Clara significava confrontar seus próprios valores, desafiar a família, admitir que talvez o que ele sempre procurara, uma parceira apropriada, não era o que realmente precisava. 2 semanas depois, os rumores começaram. Clara percebeu primeiro nos olhares, pessoas no mercado, vizinhos no prédio, conhecidos na rua. Sussurros seguidos de silêncios súbitos quando ela se aproximava. Foi a vizinha do 4º andar, Dona Marta, quem finalmente contou. Clara, querida, não sei se devo falar isso. Pode falar, Dona Marta. Estão comentando no bairro, dizem que você está namorando um homem rico, que está usando ele, que está fingindo ser mais pobre do que é para conseguir dinheiro. Clara sentiu o mundo girar. A ironia era tão absurda que ela quase riu. Estavam acusando-a de fingir ser pobre, quando na verdade ela estava fingindo ser pobre. Quem está dizendo isso? Não sei. Mas está todo mundo comentando. No salão, na farmácia, na feira. Clara percebeu o que acontecera. Isabela não se contentara em investigar. Estava ativamente destruindo sua reputação. Era uma estratégia clássica. Torná-la tão indesejável socialmente que Gabriel seria forçado a terminar. Quando contou para Sílvia, a amiga ficou furiosa. Essa mulher é perigosa. Você precisa contar a verdade para Gabriel agora. Ainda não. Clara, isso saiu do controle. Sílvia, se eu contar agora, nunca vou saber se ele ficaria comigo nas dificuldades. Preciso aguentar mais um pouco. E se ele acreditar nos rumores?
Essa era a pergunta que Clara não queria responder. Gabriel acreditou. Não completamente, mas o suficiente para confrontá-la. Eles estavam caminhando na praia quando ele finalmente tocou no assunto. Clara, preciso te perguntar uma coisa, e preciso que seja honesta comigo. O coração dela acelerou. O quê? Você está comigo por interesse? Clara parou de andar. O barulho das ondas parecia distante. Como pode me perguntar isso? Pessoas estão dizendo coisas, minha família está dizendo coisas, e eu preciso ouvir de você. Que coisas estão dizendo? Que você está fingindo precisar de ajuda, que está manipulando a situação. A ironia era tão grande que Clara sentiu vontade de gritar a verdade. Mas algo a segurou. Talvez o orgulho, talvez a teimosia, talvez a necessidade de ver até onde Gabriel iria baseado apenas na confiança. Se você precisa perguntar, Gabriel, então já tem sua resposta. Não é isso. Você só o quê? Precisa da confirmação de que a mulher pobre que você está namorando não é uma interesseira. Clara, não distorça minhas palavras. Não preciso. Você já as distorceu sozinho. Ela começou a andar rápido em direção ao ponto de ônibus. Gabriel a seguiu. Clara, para. Eu não quis ofender. Mas ofendeu. Estou confuso. Minha família, os rumores, tudo isso. E você acredita neles em vez de acreditar em mim. Gabriel ficou em silêncio. E nesse silêncio, Clara teve sua resposta mais dolorosa até então. Vou facilitar para você. Ela disse, com a voz controlada apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Se você tem dúvidas sobre quem eu sou, sobre minhas intenções, sobre meu caráter, então não devíamos estar juntos. Não é isso que eu quero. O que você quer, Gabriel? Ele abriu a boca, mas não conseguiu responder, porque não sabia. Queria Clara, mas queria a aprovação da família. Queria confiar, mas tinha medo. Queria amor, mas dentro de parâmetros seguros. Eu preciso de tempo, ele finalmente disse. Clara assentiu. Tempo é algo que eu não tenho de sobra. Ela entrou no ônibus e não olhou para trás. Mas no dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Gabriel apareceu na porta do apartamento dela com flores e um envelope. Vim pedir desculpas e trazer isso. O envelope continha um cheque, valor suficiente para 6 meses de aluguel. Não vou aceitar, Clara disse imediatamente. Por favor, deixa eu ajudar. Ajudar com dinheiro é fácil, Gabriel. Difícil é ajudar com confiança. Estou tentando mostrar que confio. Dinheiro não é confiança, é compensação pela falta dela. Gabriel pareceu genuinamente confuso, como se nunca tivesse considerado que dinheiro não resolvia problemas emocionais. Então me diz o que fazer. Clara olhou para aquele homem que amava apesar de tudo. Viu suas falhas, seus medos, mas também sua tentativa genuína de fazer o certo, ainda que da maneira errada. Escolhe, ela disse simplesmente, escolhe confiar em mim ou não, escolhe enfrentar sua família ou não, escolhe estar comigo apesar das circunstâncias ou não, mas escolhe. Foi a primeira vez que Clara viu Gabriel completamente vulnerável, lágrimas nos olhos, mãos tremendo. Eu escolho você, ele disse, mas preciso que me dê tempo para resolver as coisas com minha família. Quanto tempo? 2 semanas. Vou falar com minha mãe, com Davi. Vou deixar claro que você é minha escolha. Clara queria acreditar. Mas anos de decepções a ensinaram a não confiar em promessas. 2 semanas, ela concordou. Mas o que Clara não sabia era que Isabela já estava preparando o golpe final. E em 3 dias, não em 2 semanas, tudo desmoronaria de uma forma que nenhum deles poderia prever. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Leio todos e faço questão de responder cada um com muito carinho. Deixa seu like se está gostando. O telefonema chegou numa terça-feira, às 10 da noite. Clara estava prestes a dormir quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Clara Oliveira? A voz era feminina, fria, profissional. Sim, quem fala?
Meu nome é Adriana Meireles. Sou advogada da família Ferraz. Preciso que compareça ao escritório amanhã às 3 da tarde. É urgente. Do que se trata? Prefiro discutir pessoalmente. A ligação encerrou antes que Clara pudesse responder. Ela ficou sentada na cama por longos minutos, o coração martelando no peito. Uma advogada. A família Ferraz estava levando as coisas para outro nível. Ela tentou ligar para Gabriel, mas caiu na caixa postal 3 vezes. Tentou Silvia, mas lembrou que a amiga estava no hospital com Ricardo. Estava sozinha. Clara não dormiu aquela noite. Cada cenário possível passou pela sua cabeça. Estariam tentando fazê-la assinar algum tipo de acordo? Ameaçando processar por algo? Ou pior, tinham descoberto alguma verdade sobre ela que nem ela mesma sabia. No dia seguinte, Clara chegou ao escritório 15 minutos adiantada. Era um prédio comercial na Avenida Rio Branco, todo vidro e aço, o tipo de lugar que emanava poder e dinheiro. Ela se sentiu pequena no elevador espelhado, seu vestido simples, refletido infinitamente. A sala de Adriana era no 20º andar. Paredes brancas, móveis minimalistas, uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. E lá, sentada na cadeira de visitante, estava Isabela Ferraz. Clara parou na porta. O que está acontecendo? Sente-se, por favor. Adriana disse, sua voz profissional, não deixando espaço para recusa. Clara sentou. Isabela não a cumprimentou. Apenas a olhou com uma expressão que misturava triunfo e desprezo. Senhorita Oliveira, Adriana começou, abrindo uma pasta diante de si. Fomos contratados pela senhora Ferraz para investigar suas intenções em relação a Gabriel Ferraz. Minhas intenções? Existe preocupação legítima de que você esteja se aproveitando da bondade do senhor Ferraz durante um período de vulnerabilidade financeira. Clara sentiu a raiva subir, quente e urgente. Eu nunca pedi dinheiro a Gabriel. Não diretamente, Isabela falou pela primeira vez, mas sua presença na vida dele é em si uma manipulação. Mulheres como você sempre encontram maneiras indiretas. Mulheres como eu, oportunistas, desempregadas, sem perspectivas. Cada palavra era uma facada. Clara sentiu o ar faltar, o peito apertar. Lágrimas queimavam nos olhos, mas ela recusou-se a deixá-las cair. Não daria a Isabela essa satisfação. Se essa reunião é para me insultar, posso ir embora. Não terminamos, Adriana disse. Temos uma proposta. Um envelope foi deslizado sobre a mesa. Clara não o tocou. 50 mil reais, Isabela disse. Para você terminar o relacionamento com meu filho e desaparecer da vida dele. O silêncio na sala era absoluto. Clara olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. 50 mil reais. Mais dinheiro do que ela ganharia em um ano trabalhando. Dinheiro que resolveria todos os seus problemas. Dinheiro que provaria exatamente o que Isabela pensava dela. Não. Seja razoável, Adriana interveio. É uma quantia generosa. É uma humilhação. É uma solução prática para todos os envolvidos, Isabela disse. Gabriel merece alguém do nível dele. Você merece estabilidade financeira. Todos ganham. Todos menos o Gabriel, que não sabe que vocês estão fazendo isso. Meu filho é ingênuo em questões do coração. Sempre foi. Alguém precisa protegê-lo. Clara se levantou. A senhora não está protegendo, está controlando. Pense bem antes de recusar. 50 mil reais é muito dinheiro para alguém na sua situação. Minha situação não é da conta da senhora. Tudo que envolve meu filho é da minha conta. Clara pegou a bolsa, mas antes de sair, virou-se para Isabela. Gabriel nunca vai perdoar quando souber disso. Ele não vai saber. E se você contar, negarei. Quem você acha que ele vai acreditar? A mãe que o criou ou a namorada desempregada? A verdade daquelas palavras doeu mais do que tudo que havia sido dito antes, porque Clara sabia em seu âmago que Isabela estava certa. Gabriel escolheria a família. Sempre escolheria a família.
Ela saiu do escritório em estado de choque. Não se lembrava de ter chamado o elevador, de ter descido, de ter saído do prédio. De repente estava na rua. O barulho do trânsito a trazendo de volta à realidade. Clara caminhou sem direção por horas. O Rio de Janeiro pulsava ao seu redor. Vendedores ambulantes, executivos apressados, turistas tirando fotos. Mas ela não via nada. Só sentia. Sentia a humilhação, a raiva, a dor profunda de ter sido reduzida a um preço. Quando finalmente parou, estava na frente da igreja onde seus pais haviam se casado. Não era religiosa, mas entrou mesmo assim. Sentou-se no último banco e, pela primeira vez em anos, permitiu-se chorar de verdade. Chorou pela menina que fora rejeitada por não ter classe suficiente. Chorou pela mulher que construíra muros tão altos que ninguém conseguia escalá-los. Chorou pelo plano idiota de testar Gabriel, que agora se voltava contra ela de maneiras que jamais imaginara. Chorou porque percebeu que não estava testando Gabriel. Estava testando a si mesma, sua capacidade de ser amada apesar de tudo. E tinha falhado. Não porque Gabriel não a amava, mas porque ela própria não acreditava que merecia ser amada. Todo o plano, todas as mentiras eram apenas formas de confirmar o que ela já acreditava, que não era boa o suficiente. "Eu sou tão idiota", ela disse em voz alta para o altar vazio. Tão idiota." A voz que respondeu veio de trás. "Nunca é tarde para consertar." Clara virou-se. Uma senhora de cabelos brancos, vestida simplesmente, a observava com olhos gentis. Dona Lourdes era a vizinha do segundo andar, aquela que sempre tinha uma palavra amável para todos. Clara não a via há semanas. "Posso sentar?" Clara assentiu. Dona Lourdes sentou-se ao seu lado em silêncio, permitindo que Clara terminasse de chorar. "Problemas do coração?" Ela finalmente perguntou. "Problemas de tudo. Conte-me." E Clara contou. Não tudo. Não sobre o dinheiro escondido, não sobre o plano completo, mas sobre Gabriel, sobre a família dele, sobre sentir-se inadequada. Dona Lourdes ouviu sem interromper. Quando Clara terminou, a senhora segurou sua mão. "Querida, vou te contar uma história. Quando meu marido me pediu em casamento, eu tinha 43 anos. Já havia desistido do amor. Mas ele insistiu. Sabe o que ele me disse?" Clara balançou a cabeça. Disse: "Lourdes, eu não te escolho, apesar de quem você é. Te escolho exatamente por quem você é." E aí ele listou tudo. Minhas rugas, meu jeito teimoso, meu passado complicado. E disse que amava cada parte. "Como você soube que era real?" "Porque ele me viu, realmente me viu e ficou." Clara absorveu aquelas palavras. Gabriel a via? Realmente? Ou via apenas a versão dela que decidira apresentar? "O que faço agora?" ela perguntou. "Conta a verdade para ele e para você mesma. E se ele não me perdoar? Então não era para ser. Mas pelo menos você terá sido honesta." Dona Lourdes se levantou, beijou o topo da cabeça de Clara como uma mãe faria e saiu da igreja silenciosamente. Clara ficou ali por mais meia hora e então tomou a decisão mais difícil de sua vida. Não terminaria com Gabriel por causa de Isabela. Não aceitaria o dinheiro. Não fugiria, faria o oposto. Iria até o fim do plano. Os 6 meses estavam quase completos. Faltavam apenas 3 semanas. E no final, no jantar de noivado que Gabriel havia mencionado meses atrás, antes de tudo desmoronar, ela revelaria tudo. Seria o teste final. Não de Gabriel, mas dela mesma. Poderia confrontar seus próprios medos? Poderia escolher a verdade mesmo sabendo que poderia perdê-lo? Clara saiu da igreja com um plano claro. Ligou para Gabriel. "Precisamos conversar." "Clara, sobre o que minha mãe fez?" "Você sabe? Davi me contou. Ele estava lá no prédio, viu você sair." "Clara, eu não sabia. Juro que não sabia. Mas você teria impedido?" Silêncio. "Gabriel, eu quero que você me peça em casamento." "O quê?"
Quero um jantar de noivado com sua família daqui a 3 semanas. Se você realmente me escolhe, como disse, então prove. Clara, não sei se é boa ideia. Eu sei. E a minha única exigência. Você disse que me escolhia, então escolhe. Publicamente, na frente da sua mãe, do seu irmão, de todos. E foi então que Clara fez o que ninguém esperava. Forçou Gabriel a tomar uma decisão. O confronto final estava prestes a começar, e o que ela revelaria naquela noite mudaria não apenas o destino deles dois, mas também a forma como ela via a si mesma para sempre. O restaurante escolhido por Gabriel era exatamente o que Clara esperava. Elegante, caro, exclusivo, mesa reservada com vista para a cidade, 20 convidados. Família, amigos próximos, alguns colegas de negócios, todos vestidos impecavelmente. Todos olhando para ela com curiosidade mal disfarçada. Clara chegou 15 minutos atrasada de propósito. Precisava fazer uma entrada. Quando empurrou as portas, todas as conversas cessaram. Ela usava o mesmo vestido simples de algodão do início da história. Nada de joias. Cabelos presos no coque baixo habitual. Sapatos sem marca. Era a imagem perfeita da noiva inadequada. Gabriel se levantou imediatamente, surpreso. Tinha esperado que ela se arrumasse mais para a ocasião. Isabela e Davi trocaram olhares significativos. Viu? Ela nem se esforçou. Clara, Gabriel a beijou no rosto, sussurrando. Você está linda. Obrigada por fazer isso. Ela respondeu alto o suficiente para outros ouvirem. Os garçons trouxeram champanhe. Gabriel fez um brinde curto, nervoso. Há novos começos, disse, e todos repetiram mecanicamente. Clara bebeu seu champanhe em 2 goles. Precisava de coragem para o que viria. O jantar começou. Conversas paralelas preencheram o ambiente. Clara permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, observando. Isabela falava alto sobre caridade, sobre eventos sociais, sobre pessoas de bem. Davi ria de piadas internas com os amigos. Sílvia, a única pessoa que Clara havia convidado, a observava preocupada da outra ponta da mesa. Quando serviram o prato principal, Clara soube que era a hora. Não haveria momento perfeito. Tinha que ser agora. Ela se levantou. O barulho de sua cadeira arrastando chamou a atenção de alguns. Depois de mais. Posso falar? Ela disse, e sua voz cortou todas as conversas. Gabriel sorriu, pensando que seria um agradecimento emocional. Claro, Clara respirou fundo. Este era o momento. 6 meses de mentiras prestes a serem expostos. Todo o plano culminando neste instante. Preciso confessar algo. Eu menti para vocês sobre quem eu realmente sou. O sorriso de Gabriel faleceu. Isabela se empertigou. Davi largou o garfo. Durante esses 6 meses, fingi ser mais pobre do que sou. Não perdi emprego nenhum. Na verdade, sou sócia de uma empresa de consultoria administrativa. Moro naquele apartamento porque é um investimento. Não porque é tudo que posso pagar. Silêncio total. 20 pares de olhos fixos nela. Fingi porque precisava saber se Gabriel me amaria quando eu não tivesse nada. Quando fosse apenas Clara, sem qualificações, sem dinheiro, sem status. Precisava saber se o amor dele era real. Gabriel estava pálido. Você mentiu esse tempo todo? Menti. Assim como sua mãe mentiu quando me ofereceu 50 mil reais para desaparecer da sua vida. Gaspes audíveis. Isabela ficou vermelha. Isso é absurdo. Adriana Meireles, escritório na Rio Branco, 20º andar. Quer que continue? Isabela se calou, mas seus olhos lançavam fogo. Gabriel olhou da mãe para Clara, processando. Minha mãe fez isso? Fez. E você sabia? Não, claro que não. Mas teria impedido? A pergunta pairou no ar como fumaça tóxica. Clara, você está distorcendo tudo. Isabela tentou retomar controle. Fiz aquilo para proteger meu filho de uma oportunista.
E eu fiz o que fiz para me proteger de homens que dizem que me amam, até descobrirem que não sou boa o suficiente. Clara virou-se para Gabriel. Lágrimas finalmente caíam, mas sua voz permanecia firme. Você disse que me escolhia, mas toda vez que algo ficou difícil, você hesitou. Quando perdi o emprego, você se afastou. Quando os rumores começaram, você questionou. Quando sua mãe interferiu, você não a confrontou. Eu estava tentando equilibrar tudo. Amor não é equilibrar, Gabriel. É escolher, sem hesitação. E você escolheu mentir. Escolhi me proteger, porque 24 anos atrás, um homem me disse que eu não tinha classe suficiente para a família dele. E aquilo me quebrou. Construí muros tão altos que ninguém podia entrar. E quando você apareceu tão gentil, tão perfeito, eu tive medo. Sua voz quebrou, mas continuou. Tive medo de acreditar. Tive medo de ser rejeitada de novo. Então criei um teste impossível e você falhou. Mas eu também falhei. Falhei em confiar. Falhei em ser honesta. Falhei em acreditar que merecia ser amada exatamente como sou. O restaurante estava em silêncio absoluto. Até os garçons haviam parado. Gabriel tinha lágrimas nos olhos. Você não confia em mim. Você não confia em si mesmo. Sempre deixou sua mãe decidir. Sempre colocou a opinião dela acima da sua. Ela é minha mãe. E eu poderia ter sido sua esposa, mas não posso competir com ela. Ninguém pode. Isabela se levantou. Já basta desse melodrama. Sente-se, Gabriel trovejou, e todos se assustaram. Era a primeira vez que alguém o via perder a compostura. Você ofereceu dinheiro para afastar a mulher que eu amo? Como pôde? Fiz o que era necessário. Necessário para quê? Para me manter sozinho? Para garantir que nunca terei uma vida própria? Para garantir que você não cometesse um erro? O erro foi confiar em você para tomar minhas decisões. Davi tentou intervir. Gabriel, acalma. Cala a boca, Davi. Você também. Vi você investigando Clara, fazendo perguntas, espalhando dúvidas. Vocês dois decidiram que sabem o que é melhor para mim, mas não sabem. Gabriel virou-se para Clara. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma clareza neles que não existia antes. Você mentiu, e isso dói. Dói muito, mas entendo por quê. E a verdade é que eu mereci esse teste. Porque toda vez que você precisou de mim, eu hesitei. Coloquei a opinião da minha família acima dos meus sentimentos. Tive vergonha de você. Ele disse isso olhando direto nos olhos dela. Tive vergonha de você. Não porque você fosse pobre ou desempregada, mas porque minha família te julgava e eu não tive coragem de defendê-la como deveria. Falhei com você antes mesmo de você me testar. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Mas agora, na frente de todos, eu escolho. Escolho você. Com mentiras e verdades, com medos e coragem. Escolho construir algo real, baseado em honestidade, não em aprovação familiar. Ele pegou a mão dela. Clara Oliveira, você é difícil, teimosa, desconfiada, mas também é a mulher mais corajosa que conheci. E eu te amo, não apesar de quem você é. Exatamente por quem você é. As palavras de Dona Lourdes, exatamente as mesmas palavras. Clara soluçou. Gabriel, mas preciso que prometa uma coisa. Nunca mais mentir. Sobre nada. Nem para me proteger, nem para me testar. Verdade total. Aceita? Clara olhou para aquele homem que finalmente, estava fazendo uma escolha real. Não era a escolha perfeita. Havia mágoas para curar, confiança para reconstruir, mas era honesta. Aceito. Então casa comigo. De verdade, dessa vez. Ele tirou uma caixinha do bolso. A aliança brilhava sob as luzes do restaurante. Clara olhou ao redor. Alguns convidados sorriam. Outros pareciam chocados. Silvia chorava abertamente. Isabela estava lívida de raiva, mas calada.
Davi observava o irmão com algo que parecia respeito pela primeira vez. Sim, Clara disse. Caso. O restaurante explodiu em aplausos. Alguns genuínos, outros educados. Mas Clara não se importava, porque pela primeira vez em 24 anos, alguém a escolhera. Publicamente, sem hesitação. Isabela se levantou e saiu sem uma palavra. Davi a seguiu depois de acenar brevemente para Gabriel. Alguns convidados também foram embora, desconfortáveis com o drama, mas os que ficaram fizeram questão de cumprimentar o casal. Sílvia abraçou Clara forte. Você conseguiu, sussurrou. Conseguimos, Clara corrigiu. Quando todos finalmente voltaram aos lugares, Gabriel segurou a mão dela sob a mesa. Vamos ter que conversar muito sobre tudo. Eu sei, e não vai ser fácil. Nunca é. Mas vamos conseguir. Clara olhou para a aliança em seu dedo. Não era o final feliz perfeito dos contos de fadas. Era melhor. Era real, imperfeito, complicado, honesto. Vamos, ela concordou, e pela primeira vez em 6 meses, Clara Oliveira sentiu-se livre. Livre das mentiras, livre dos medos, livre para finalmente ser amada exatamente como era. 6 meses depois, Clara acordou com o cheiro de café fresco. Não mais às 5:30, mas às 7. Um luxo que aprendera a se permitir. O apartamento era diferente agora. Não o do Meyer, mas também não a mansão dos Ferraz. Ela e Gabriel haviam escolhido juntos um lugar intermediário. Laranjeiras, segundo andar, varanda com vista para as árvores. Gabriel entrou no quarto com 2 xícaras. Bom dia, senhora Ferraz. Clara sorriu. Ainda estava se acostumando com o novo sobrenome. O casamento fora discreto, apenas testemunhas essenciais, sem Isabela, sem Davi. Uma escolha dolorosa, mas necessária. Como foi a ligação com sua mãe ontem? Ela perguntou. Gabriel sentou na cama. Curta. Ela ainda está processando tudo, mas falou que talvez venha jantar mês que vem. Progresso. Lento, mas progresso. Isabela estava em terapia. Exigência de Gabriel para retomar contato. A matriarca resistira inicialmente, mas o medo de perder o filho completamente a convencera. O relacionamento deles ainda era frágil, cheio de conversas difíceis e limites estabelecidos, mas estava sendo reconstruído. Sobre honestidade dessa vez, não sobre controle. Davi havia sido mais rápido em aceitar. Aparecera 2 semanas após o jantar pedindo desculpas. Eu só queria proteger você, dissera a Gabriel. Mas acabei te prendendo. Os irmãos agora almoçavam juntos toda quinta-feira. Conversas genuínas, substituindo competições silenciosas. Sílvia estava radiante ultimamente. Ricardo falecera 3 meses antes, em paz. E embora a dor permanecesse, ela descobrira algo inesperado. Estava apaixonada pelo enfermeiro que cuidara dele nos últimos dias. A vida é estranha, ela dissera a Clara. Você encontra amor nos lugares mais improváveis. Estava planejando vender a loja e abrir um pequeno café literário. Um sonho antigo finalmente realizado. Dona Lourdes visitava Clara toda semana. Haviam desenvolvido uma amizade profunda. A senhora mais velha, tornando-se a figura materna que Clara não tinha há tantos anos. Você fez a coisa certa, Dona Lourdes repetia sempre. Escolheu a verdade mesmo quando era mais difícil que a mentira. A empresa de Clara prosperava, com Gabriel ao lado, como parceiro emocional, não como salvador financeiro. Ela sentira coragem de expandir os negócios. Agora tinha 3 funcionários e uma lista de espera de clientes. O sucesso vinha do próprio mérito, não de conexões ou sobrenome. E Gabriel mudara também. Assumira posições mais firmes na empresa da família, contrariando Isabela quando necessário. Estava aprendendo que ser bom filho não significava ser filho obediente. Era um processo diário, mas estava acontecendo. Naquela manhã de sábado, eles tinham um compromisso especial. Gabriel pegou as chaves do carro. Pronta? Pronta.
O restaurante era o mesmo da noite fatídica. Gabriel reservara a mesma mesa, convidara as mesmas pessoas, aquelas que haviam permanecido, aquelas que importavam realmente. Quando Clara entrou, dessa vez de mãos dadas com Gabriel, a sensação era completamente diferente. Não havia nervosismo, não havia mentiras pesando nos ombros, apenas verdade. Silvia acenou da mesa. Dona Lourdes sorriu acolhedoramente. Até Davi estava lá, acompanhado de uma namorada nova. "Por que voltamos aqui?" Clara perguntou a Gabriel enquanto caminhavam para a mesa. "Porque precisávamos ressignificar esse lugar, criar memórias novas sobre as antigas." Eles se sentaram. O champanhe foi servido. Gabriel se levantou para um brinde. Há 6 meses, nesta mesma mesa, tudo desmoronou. Mentiras foram expostas, dores foram reveladas, e eu quase perdi a melhor coisa que me aconteceu por causa do medo e da covardia. Ele olhou para Clara. "Hoje voltamos diferentes, mais honestos, mais fortes, mais nós mesmos." Clara se levantou ao lado dele. "E hoje eu posso dizer sem mentiras, sem testes, sem medos, eu te amo e confio, finalmente confio." Há novos começos, de verdade dessa vez. Há novos começos. Todos repetiram. E dessa vez soava genuíno. Durante o jantar, Clara observou a mesa. 6 meses antes, sentia-se uma intrusa. Agora, sentia-se em casa. Não porque mudara quem era, mas porque finalmente se permitira ser vista. "No que está pensando?" Gabriel perguntou. "Em como vale a pena. A honestidade, mesmo quando dói, sempre vale." E Clara percebeu algo fundamental. Durante toda a vida construíra proteções, mentiras, muros, distância, porque tinha medo de ser rejeitada. Mas essas mesmas proteções garantiam a rejeição. Ninguém podia amá-la verdadeiramente se não a conhecesse verdadeiramente. O teste que impusera a Gabriel revelara mais sobre ela mesma do que sobre ele. Revelara seus medos, suas inseguranças, sua incapacidade de confiar. E confrontá-los, admiti-los naquele jantar fatídico, fora o ato mais corajoso de sua vida. Amor verdadeiro exige vulnerabilidade, exige risco, exige a coragem de ser vista completamente e aceitar que nem todos ficarão. Mas os que ficam, esses valem cada lágrima, cada medo confrontado, cada verdade dolorosa dita. Clara não era mais a mulher invisível do Meyer. Não era a mentirosa que testava o namorado. Não era a vítima das circunstâncias. Era simplesmente Clara, com falhas e forças, com passado e futuro, com verdade. E pela primeira vez em 52 anos, isso era suficiente. E você? Já se pegou testando alguém porque tinha medo de confiar? Já construiu muros tão altos que o amor não conseguia entrar? A verdade assusta, vulnerabilidade ameaça, mas são também os únicos caminhos para conexões reais. Compartilhe sua experiência nos comentários. Quantas vezes deixamos o medo decidir por nós? Quantas vezes escolhemos a proteção em vez da coragem? Suas palavras podem ser exatamente o que outra mulher precisa ouvir hoje. Você não está sozinha nessa jornada. Se inscreva no canal. Deixe seu like se essa história tocou seu coração. Na próxima semana, uma história sobre segundas chances e recomeços após os 50. Lembre-se, nunca é tarde para escolher a verdade. Nunca é tarde para escolher a coragem. Nunca é tarde para escolher você mesma. Até breve.